Ok, perfeito, muito boa noite, sejam bem-vindos, obrigado desde já pela vossa presença. Então vamos lá falar hoje, vamos falar sobre o produto, ok? Vou tentar fazer de uma forma simples, porque a gente não precisa de complicar muito. A parte do treino do produto eu não vou explicar, que é só colocar um pouquinho na colher e pronto, né? Mas vamos falar um pouco sobre os nutrientes, sobre o porquê, sobre o que é que não se deve falar e porque é que o nosso é diferente dos outros, né? Dos outros, comparando com o dos Santos, apesar que o nosso é comida. Então, eu vou partilhar aqui os meus slides, tem só um pouquinho. Oi, vamos lá. Vamos aqui ocultar. Ok, então sejam bem-vindos à American Sugar. O que é que nos faz diferente? Primeiro, porque nós hoje vivemos numa sociedade muito movida a açúcar, não é? E, e é impressionante, não é? Não é só a nossa sociedade, acho que o mundo hoje está muito viciado em açúcares. As pessoas vivem quase com a necessidade de todos os dias consumir coisas que no fundo lhes fazem mal, não é? E o açúcar comum, né? O açúcar refinado, que o nosso corpo tem muitas dificuldades em eliminá-lo, porque é refinado, não é? Não açúcar puro, açúcar branco, né? O açúcar comum, porque ele tem muita sacarose, glicose, frutose, não é? E quando nós consumimos em grandes quantidades, então vai aumentar a glicemia, vai subcarregar o nosso organismo e pode agravar a resistência à insulina. Não é? Esse é um dos graves problemas que a gente viu. Então, esse excesso de açúcar no nosso corpo tem um preço, não é? E muitas vezes é ganho em termos de peso, não é? Obesidade, vai resistir à fabricação da insulina pelo pâncreas e pode levar a diabetes tipo 2. E reparem que a diabetes tipo 2 tem a ver com comida, por isso simplesmente. Okay? Diabetes tipo 1 não, é um problema, o pâncreas não produz insulina. Agora, tipo 2 é a comida, é aquilo que nós ingerimos. E o açúcar também faz com que haja um aumento de glicemia, né? Picos de insulina no sangue, e o pâncreas vai ter que produzir mais para tentar combater esses picos, não é? Então esse é um problema. Pois claro, não é? Um excesso vai ter problemas de doenças cardiovasculares, que pode dar pressão alta, infartos, AVCs, inflamação crónica. Quem tem doenças autoimunes, elas são uma inflamação interna, o corpo combate ela própria. Se nós lhes damos muito açúcar, então vai haver ainda mais inflamação dentro do nosso corpo. E depois, claro, não é? O excesso de frutose ele vai fazer com que o nosso fígado seja gordo. E esse é um problema também mais elevado. Depois, claro, está relacionado com o envelhecimento precoce da pele, porque vai danificar o colágeno, não é? E com menos colágeno, a gente já produz menos colágeno com a idade, não é? Se não suplementarmos, provavelmente, vamos ficar com mais rugas, flacidez, manchas, não é? Vamos ter um envelhecimento mais acelerado da nossa pele. E claro, o açúcar dá picos energéticos, porque é uma energia rápida e passa dos 100 ao zero e depois faz alterações do humor, não é? Isso é um problema. E causa ansiedade. Ansiedade porquê? Porque as pessoas ficam tão viciadas, e nós falamos em todas as lives que o açúcar é 20 vezes mais viciante que as drogas pesadas. Se as pessoas não tiverem a sua dose de açúcar, ficam com ansiedade. Não é? Nem por acaso que a gente às vezes brinca que as pessoas com excesso de
peso, muitas vezes são aquelas mais animadas, mais alegres, né? Porque elas vivem muito do açúcar, então estou sempre com humor alto, e cada vez que vou abaixo elas comem mais um docinho. Mas pode ser um pouco brincadeira, mas está bem relacionado. Depois, claro, né? Se há uma inflamação, o nosso sistema imunitário, ou imunológico, como dizem aqui no Brasil, obviamente que vai ficar mais fraco. Agora, a solução, aquilo que nós vemos, que o nosso produto realmente tem feito uma diferença incrível, é que nós temos o açúcar do lado, né? Tem todos esses problemas que nós falamos, mas quem é que não gosta de um docinho, né? Ter o prazer do sabor doce, nos momentos especiais, ter aquele doce especial, não é? Em partilha, compartilhar, dá bem-estar também. Aquilo que nós temos é algo que não dá picos de glicose, não é? Eu vou falar dos nutrientes, porquê? Que não tem sacarose, não tem maltose, não altera o sabor, e isso é realmente uma diferença muito grande, não tem calorias e não tem glúten, e tem algo dentro da nossa forma que, além de conseguir substituir algo que nos faz mal, tem nutrientes. E isso mais ninguém tem. Por isso é que nós estamos registados como comida e não como suplemento, não como adoçante, pura e simplesmente. Porque aquilo que nós aqui tratamos não é só trocar um doce por um doce, mas ter algo ainda em cima desse doce. Então vamos falar dos nossos nutrientes, do nosso produto. E o primeiro é a trehalose, ok? A trehalose, se vocês forem ao PubMed é uma enciclopédia americana onde coloca estudos. Vocês têm lá 12.413 resultados sobre estudos sobre a trehalose. E a trehalose é talvez o principal nutriente que nós temos no nosso produto. Porquê? Porque a trehalose é um disacarídeo, são duas moléculas, e ela, em vez de fazer a absorção no estômago, ela faz a absorção no intestino delgado. E no intestino delgado nós temos umas fibroses que faz diretamente essa absorção para o sangue. E a trehalose faz com que esse doce, o doce, não é? O doce é energia, é essa energia, ela não faça com que o nosso corpo dê picos de glicémia com essa energia. Esse disacarídeo faz toda a diferença, além de outros nutrientes que são conhecidos pela trehalose, e como já falei, tem diversos estudos. Essa energia ajuda a sustentar a parte do nosso cérebro, auxilia no equilíbrio da glicose no sangue e ajuda também no nosso sistema digestivo. Okay? Então é realmente um disacarídeo super importante. Ele já é usado há muitos anos. Não é? A nossa diferença é que nós temos uma forma que faz com que com os outros tenha uma sinergia diferente. Ela encontra-se em cogumelos, algas, leveduras, micro-organismos. Por causa daquela foto que aqui a Ian nos fez, parece assim um bichinho, mas não tenham medo que não tem problema. E outras plantas. Não é? Ela é 45 vezes mais, 45%, perdão, mais doce que o açúcar, mas ela tem resultados diferentes, porque ela ajuda a proteger as nossas células também. Não é? E nós sabemos que nós temos algo chamado radicais livres. Não é? Os radicais livres são os nossos oxidantes do nosso corpo. E eles atacam a nossa célula 500 vezes por dia. Se a nossa célula não estiver protegida, ela vai modificar, porque dentro da nossa célula é um tal nosso DNA. E se o nosso DNA for alterado, não é? Nós vamos começando a ter problemas em longa escala. Muito se fala de câncer, né? Para uma coisa, nós somos todos cancerígenos, né? Todos nós temos células cancerígenas, não é? Quando se diz assim, aquela pessoa tem câncer naquele determinado, é porque tem um excesso de células que faz com que ali tenha demasiadas células, então aí vai ter um problema, não é? Então essa proteção celular é realmente importante no nosso corpo.
ok? Essa resistência ao stress oxidativo é importante. Então, ele funciona também como um nutriente essencial para o nosso organismo, não é? Por isso é super importante. Litotâmio. Então, o litotâmio é uma alga marinha alcalina, né? Calcária, não é? Calcário também vem do cálcio. Ela é muito forte em termos de cálcio, e isso é essencial para os nossos dentes, para os nossos ossos. Também tem magnésio, ok? E o magnésio é o condutor dos nossos nutrientes dentro do nosso corpo. E hoje fala-se muito de vários tipos de magnésio. Além que tem mais de 70 minerais, são 74 minerais, incluindo ferro, zinco, selênio e iodo. Por isso são oleoelementos biodisponíveis que ajudam na nossa absorção pelo organismo. Então tem todos estes benefícios. Tem uma coisa muito importante, é que tem um pH alcalino, né? Tem um pH 9. E nós já tivemos aqui vários testes de pessoas que colocaram o nosso produto em água da torneira, não é? Mediram, tinha um pH 6, que é ácido, né? Colocaram o American Sugar e o pH passou para 8 em alguns segundos. Então, isso é super importante, porque nós quando ingerimos ingredientes, comida que é alcalina, vai ajudar o nosso corpo. Nós sabemos que um corpo ácido desenvolve muito mais problemas de saúde. E quando nós falamos dos refrigerantes, às vezes nem são os açúcares, é que eles são muito ácidos. E se consumirmos muito, eles vão fazer com que o nosso organismo também fique muito mais ácido. Então é importante o nosso pH para auxiliar, no fundo, na defesa do nosso corpo, não é? Porque ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, não é? Ajuda na parte óssea, ajuda, no fundo, no equilíbrio do nosso organismo. Então, além de também eliminar, de ajudar a desintoxicar esses metais pesados. E no Brasil, esta alga, o litotâmio, é a alga mais pura que existe em todo o mundo, okay? É a melhor alga do mundo. Então, estamos realmente... e a empresa compra no Brasil. Nós até já falámos com o nosso presidente, ele disse, já comprou em vários locais, mas no Brasil é a alga que vem mais pura, mais limpa, e isso é importante nós usarmos esse nutriente, esta alga especificamente, no nosso produto. Depois temos a talmatina. A talmatina, ela vem de uma fruta africana, do cantefe, não é? E logo quando nós vemos frutas assim vermelhas, nós sabemos que elas são antioxidantes e ajudam no nosso sistema imunológico, não é? E esta, por acaso, até parece um fruto que nós usámos há uns anos, trabalhámos com ele, eu e o meu irmão, que era o mangostão, que também tinha assim aquelas bagas lá dentro, e sabíamos que ele era muito doce, mas poderosíssimo em termos do nosso sistema imunitário. Então ele, além de dar o doce, porque ele é entre 2.000 a 3.000 vezes mais doce que o açúcar refinado, não é? Ele faz com que o nosso produto ele seja apenas utilizado em pequenas doses. E isso faz a diferença, além também destes pequenos benefícios também que nos traz também ao nosso organismo, não é? Em termos do nosso sistema, da circulação, tudo que é antioxidante, é anti-inflamatório, e isso é super importante. Então, estes três elementos, eles fazem toda a diferença, porque eles têm uma sinergia quando trabalham os três juntos, junto com a fórmula, não é? Que é uma fórmula que é patenteada, e por isso nós conhecemos esses três especificamente, mas tem muito mais lá dentro para que ela não tenha aquele sabor. Foi o mais difícil da empresa ter conseguido retirar um sabor e criar este produto que, além de não ter sabor, ele amplifica o sabor daquilo onde nós utilizamos. E isso é que é espetacular e faz dele realmente um produto diferente.
Então, porque é que é importante nós sabermos um pouco disso? Porque quando nós conhecemos o produto, nós falamos como especialistas, não é? E as pessoas ouvem-nos. Nós explicamos melhor, respondemos melhor, não é? Transmitimos mais confiança e isso atrai pessoas, não é? E quando nós atraímos, nós vendemos com mais credibilidade e as pessoas têm mais confiança em nós. Quando passamos esta mensagem um pouco científico, não precisa de ser tão científico, nem toda a gente entende desta parte. É bom vocês terem um pouco de conhecimento sobre ela, mas muitas vezes não é o mais importante. O mais importante é realmente aqueles 3 nutrientes, nós sabemos mais ou menos o que é que eles fazem para podermos falar um pouco sobre eles e as pessoas não dizerem assim, então isso é um adoçante. Não, não é um adoçante. Não é algo mais, adoça, mas é algo mais do que isso. E se nós vimos aqui estas características, comparado, porque toda a gente pergunta, não é? E é bom nós sabermos, em termos a comparação com aquilo que existe no mercado, que muitas vezes as pessoas falam do quê? De stevia. Bom, stevia em termos de doce é menos doce, em termos do açúcar, entre 200 a 400 vezes, não é? A sucralose, 600 vezes. O eritritol, que eu não conhecia, é entre 0,6 a 8. A American Sugar é altamente doce, por isso é que se usa muito menos, não é? Em termos de origem, o açúcar é natural, mas quando é refinado leva montes de químicos. Esse é o problema, não é? O stevia vem de uma planta, ok? Não quer dizer que não tenha uma alteração. Todos os outros têm parte sintética modificada, ok? Pode ter alguma coisa natural, mas também eles são modificados, enquanto nós temos estes 3 nutrientes que fazem toda a diferença nessa origem, não é? Em termos de nutrientes, bom, o açúcar não tem praticamente nada, não é? Stevia também não tem nada relevante, a sucralose também não, a eritritol também não, e nós temos aqueles todos minerais e todos os nutrientes que o nosso produto tem. Então é realmente diferente, não é? Composição diferente da sacarose, só o açúcar é que tem e todos os outros não têm, é usado em bebidas sim, mas para quem já usou stevia sabe que o sabor não é muito simpático, em sobremesas exatamente a mesma coisa, isso foi o ChatGPT que me ajudou nesta parte, muito sinceramente usar stevia em bebidas, em sobremesas, não é nada simpático porque ele adiciona muito, muito sabor. E muitos deles também não conseguem responder à parte dos graus de cozedura nos bolos, ok? Alguns deles também não conseguem. A stevia também não. Por acaso está aqui, mas também não. Substituição de 1 para 1, bom, alguns não dão 1 para 1. Não é? Em termos de açúcar, o nosso é muito mais concentrado, todos eles têm a sua limitação. A caramelização, o nosso também não faz. Okay? Aquele do pudim, o caramelo, não faz. Usa tudo menos da parte do caramelo, só mesmo o açúcar comum. Mas a gente consegue sobreviver sem esse caramelo. Agora, em termos de valores, não é? E muitas vezes as pessoas perguntam isso. O açúcar comum, não é? 1 quilo custa 5 reais. Não é? E eu consegui fazer aqui o equivalente a 1 quilo, não é? De vários produtos. E na stevia culinária, 50 gramas equivale a 100 gramas de açúcar, fica por quilo entre 39 a 43 reais, enquanto o custo equivalente ao açúcar, não, em 39 a 43, e o custo costuma ser entre os 19 e os 21 que eles costumam vender. Depois tem aqui o xilitol, não é? Que equivale ao açúcar, mas é bem mais caro, fica entre os 40 e os 53 reais. O eritritol, que eu não conheço muito bem estes nutrientes, não é? Ele fica entre os 30 e os 50 reais por quilo, ok? Muitas vezes, quando se faz a equivalência, entre os 38 e os 83 reais. A sucralose pura, este é muito utilizado muitas vezes na parte da doçaria, não é? Ele é barato, mas ele tem muito menos
doce, e por isso é que, além de ficar a 70 reais o quilo, faz uma grande diferença. O nosso, 35 gramas equivale a 4,2 kg, não é? 50 reais um sachê, são 35 gramas, e fica-nos entre 8 a 12 reais, se nós comprarmos como afiliados ou se comprarmos na venda ao público. Então, realmente, em termos de preço, o nosso produto é bem mais simpático do que qualquer um dos outros, quando os outros não têm nutrientes absolutamente nenhum. Agora, uma coisa importante, e eu tirei isto, tem a ver com a Anvisa, é que muitas empresas já fecharam por alegações médicas. E isto é super importante quando nós promovemos o nosso produto. Não é? Nós não podemos dizer que cura diabetes, não podemos dizer que trata diabetes, nós podemos dar resultados com pessoas que tiveram este resultado, que baixa a glicémia, não é? Que normaliza a glicémia, que reduz a hemoglobina, não é? Que substitui a insulina, obviamente que não, só os médicos podem fazer, não é? Que pode parar de usar o remédio para diabetes, tem que ser sujeito a médicos, não é? Ou que previne, não é? Nós não podemos falar daquilo que, em termos do produto, nós não podemos falar nada disto. Nós podemos falar é que o nosso produto tem aqueles nutrientes estão estudados, a Trialose tem milhares de estudos, o litotâmio tem centenas de estudos, só no PubMed, a talmatina tem algumas dezenas de estudos, e nós podemos falar dos nutrientes que eles têm. E podemos falar também dos seus resultados, os resultados que as pessoas têm. É isso nós podemos falar, porque são resultados particulares. Okay? Isso nós podemos. E nós sabemos que o nosso produto, ele não tem calorias, não altera a glicose, não altera, tem zero sacarose, zero frutose, zero glúten, tem zero maltose, e não altera o sabor, não é? Ao contrário do açúcar, que faz todos estes problemas, ou está relacionado com todos estes problemas, diabetes, obesidade, inflamação, cansaço, problemas cardíacos, ansiedade e tudo mais. Então, é isso que nós temos às vezes de ter cuidado um pouco sobre o produto, porque nós sabemos que nós temos resultados em todos esses aspectos, mas não podemos fazer alegações. Quando estamos a falar com um amigo, podemos falar de algumas coisas. Agora, quando estamos a falar para um público, nós não sabemos quem lá está, e isso é importante, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Caso contrário, vamos ter problemas com todas essas alegações. Ok? Então, assim, não tem muito para complicar. Aquilo que eu gostaria mesmo é que vocês, quem está aqui, partilhassem a vossa história. Só parar aqui a partilha. Para a partilha. Partilhassem a vossa história, a história dos vossos clientes, para nós absorvermos, porque nós somos contadores de histórias. Tá? E quanto mais histórias nós temos, seja de negócio, seja de produto, melhor nós fazemos o nosso negócio. E isso é que é duplicável. Okay? Então, eu pedia para quem quiser, seja agora eu falo do meu, eu treino praticamente todos os dias, sentia sempre uma vontadezinha de comer um docezinho a seguir ao almoço, e isso passou. Não quer dizer que às vezes não coma, porque eu gosto de um chocolate. Eu não gosto de doces, coisas muito doces, mas gosto de chocolate. E isso como de vez em quando. Então eu senti que dá mais foco, dá mais energia, que não tenho aquela carência de comprar um doce a seguir ao almoço, e isso realmente fez toda a diferença. E agora vou pedir ali ao Valdelin, que eu sei que ele tem uma história espetacular, só para vocês, para aqueles que são mais tímidos, não é? Pensarem um pouco como é que vão partilhar a vossa história aqui também. Então vá, Valdelin, força aí. Está me escutando? Sim, está assim um bocado embaçado, mas está. Tá, porque eu estou com os dois aqui e já sabe o que é, né? O de 3 e de 1 ano. Que são meus mini American Sugar aqui em casa. Tomo água alcalinizada todo dia aqui.
Olha, já estou com a água aqui, ó. Eu mostrei aquele dia na nossa reunião, é todo dia 3, 4 dessa daqui. Então vamos lá, meus amigos. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente realmente não promete cura de jeito nenhum, mas como o propósito da empresa é levar longevidade e saudabilidade para os nossos clientes, né? Obviamente que eu tenho um público que é diabético, mas eu sempre mostro para eles que eles têm agora uma opção, né, de substituição a açúcares e adoçantes, mantendo o prazer do doce, e que não metabolizam no organismo, né? Logo, não vai ter nenhuma contraindicação para diabéticos, então já falo por aí. A gente não promete cura de jeito nenhum, mas a gente sabe do benefício do nosso produto, né? Então, o que acontece? Nós temos um caso aqui que o cliente, o pico dele de glicose é 700, né? 84 anos. O que acontece? Ele gasta R$ 700 todos os meses em 3 ampolas de insulina para controlar a diabetes, né? Controlar a glicemia. E aí, sugerimos, obviamente, usar o nosso produto. E, assim, antes da medição da glicose dele, a própria filha me disse: Valdemir, da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, ela viu uma diferença nele. Não sei qual foi a diferença, mas ela já que vive já sabe como é que é. E o que acontece? Depois eu pedi para ela, por favor, me manda aí agora os índices glicêmicos dele, né? Então ela me mandou um de 450, né? Depois, porque para eles lá, 300 a 350 era tido como normal, mesmo aplicando a insulina. Agora, vem comigo, R$ 700 por mês em 3 ampolas de insulina para aplicar na barriga é dolorido demais, tanto no bolso quanto na pessoa, né? E nós conseguimos o quê? O último que ela me mandou foi de 170 a glicemia dele. 170 que nunca tinha chegado nem mesmo com as ampolas. Então, tipo, a gente não promete cura, mas a gente sabe que o produto é muito forte. Porque se você leva, vende a ele saúde, claro que ele vai restaurar, né? E aí a gente já tem casos de gente sem pâncreas que testou o produto e conseguiu regular a glicemia também. Já vi casos da minha mãe também, que é pré-diabética, né? Diminuiu também a glicemia dela, né? E nós temos os casos de quem, tipo, se livrou de pedra no rim. Eu não estou falando de cura, tá, querido? Eu estou falando somente de restaurar a saúde, é bem diferente, porque você tirou algo que te agride, né? Que te inflama, que é o açúcar. Né? O açúcar é responsável por mais de 90% das doenças conhecidas, né? E aqui a gente só está levando realmente saúde de verdade. Então, basicamente é isso. E frisando, para vocês que estão aqui, eu tenho 25 anos de consultoria em vendas e eu nunca vi um produto que eu apresentasse ou fizesse degustação e 100% virasse fechamento. Você entende? Eu nunca vi isso. E aqui eu consigo, e aqui nunca vi e consigo. Toda vez que alguém degusta, ou a pessoa quer ser consumidora, ou ela quer trabalhar com a gente. É impressionante, né? Então eu recomendo de verdade. Eu já consumo há 3 meses e meio, que é o tempo que eu estou na empresa. Né? Minha esposa consome, eu, meus filhos, tudinho. Já fizemos bolo de flocão, banana, formigueiro, já adocei suco de manga, de cupuaçu, para quem não conhece, cupu é daqui da nossa região, né? Com apenas uma colherinha de sobremesa, 1,5 litro de suco, entendeu? Então, meu amigo, vocês estão, eu penso assim, eu já participei de muitos níveis, né? O Rui é da época da Herbalife, eu sou da Herbalife lá de 2005, então, tipo, nós estamos num negócio assim, tão único na vida, né? Sem concorrência, produto patenteado, único no Brasil e no mundo, né? A oportunidade de ouro em pó que nós temos aqui para levar isso mais à frente. Então, esse aqui é o meu testemunho, eu espero que motive vocês a continuarem, consistência, constância, todo dia aqui, minha amiga, falando com um monte de gente, postando nos status, entendeu? Então, continua na pegada, vocês vão ter resultado. Eu nunca prosperei tanto nas minhas equipes como agora. Então, já fica a dica para vocês. Tá bom? Valeu, obrigado, Alvin. Valeu, obrigado. Ok, mais. Não vão obrigar a escolher, não é? Senão vou ter que pedir ali ao Fernando. Bora, Fernando, que eu sei que tu tens bons resultados. Fernando, se que é bom, não sei se ele pode falar, que ele está, não sei se ele está a trabalhar. Se está no aeroporto a voltar para Porto Seguro. Bom, mas quando ele não. Como é que é, pessoal? Sabem que os resultados simples, depois de serem, vá lá, simples, não é?
tudo faz a diferença. Faz a diferença para muitas pessoas e por isso é que é importante nós partilharmos os resultados. Eu não acredito que não esteja aqui ninguém que não tenha resultados. Olha, deixa eu falar aqui, Luiz, rapidinho, já que ninguém falando, deixa eu ver se Força. motiva alguém a falar. É porque assim, pessoal, essa oportunidade que a gente está tendo, né, eu considero ela como ímpar em vários aspectos, tá bom? Vamos lá. O produto é sensacional, né? É um produto que está começando agora. E outra, o sistema de marketing, né? Eu vou dar meu exemplo para vocês, tá bom? Não, pessoal, aqui não é marketing, aqui é produto. Produto, exatamente. Exatamente. Né? Tem diferença. Né? Eu, particularmente, só comecei o negócio por conta do Elton. O Elton, meu pastor, meu sócio, e foi uma das reuniões que ele chegou e falou do produto e tudo mais. E meu irmão, eu vou nessa. Vou chegar junto aí, eu quero ver o que é que vai acontecer. Né? E assim, foi espetacular, porque eu lembro, acho que eu passei no meu primeiro mês, tentando pegar ali a manha e tudo mais. Eu sei que foi no meu segundo ou terceiro, eu subi 2 patamares, tá? Não é história, não. Né? Então, assim, é óbvio, você tem que fazer as coisas acontecer com paciência e persistência. Né? Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Acho que a fórmula do sucesso é essa, você ter paciência e persistir no resultado, porque óbvio que no começo você bota lá, não consegue cadastrar alguém, né? Aí bota lá uma pessoa, e aí tudo mais, e não dá certo. Só que é o seguinte, você tem que ver que o produto, ele ajuda muito. Porque é muito fácil a recompra dele. Inclusive, parei agora para jantar agora. Fiz aqui meu copo de leite aqui, botei American Sugar e tô curtindo aqui. Então, assim, é muito fácil de vender, porque é um produto que é bom, ele se vende fácil. Entendeu? Eu só acho que a senhora basicamente isso. Acho que não vou esticar muito, não, Luiz. É só para ver se o pessoal se empolga a falar. Vai, Elton, força. Então vamos lá. Nome, de onde vem, como é que estava antes e como é que estava agora, sobre o produto. Bora, Elton. Acho que a gente vamos ter que ter treinamentos sobre como contar a história. A história de um produto é uma coisa, a história de negócio é outra. E nós estamos aqui num treinamento sobre o produto, que é para partilhar com pessoas que querem conhecer o produto. E por isso é que é importante nós não misturarmos as coisas. Força, Elton. Boa noite, Luiz. Primeiramente, parabenizar. Treinamento incrível, amigo. Perfeito, muito bom. Então, eu me chamo Elton, sou aqui de Fortaleza. Antes de consumir a American Sugar, eu, na verdade, conheci esse produto através de um amigo. Fiquei super curioso, porque a minha mãe tem um desafio gigantesco com açúcar, né? Ela usa açúcar, assim, absurdamente em quantidade muito altas. E quando eu vi o produto pela primeira vez, aquilo chamou muito a minha atenção. Então, ela foi a prepulsora, né, de eu poder buscar esse produto. E quando eu comecei a utilizar o produto, Luiz, eu percebi que eu sempre tomo ele no café da manhã, ali nos meus cafés, e eu percebi que no almoço, a quantidade de comida que eu colocava no meu prato estava cada vez diminuindo, porque a minha saciedade ela estava aumentando. Então, graças ao American Sugar, eu percebi que eu perdi peso, né, por conta disso, porque eu coloco menos comida ali no meu prato. Isso foi sensacional e é algo que acontece de maneira natural, não foi algo que foi forçado, né? O meu organismo foi se habituando a ficar mais saciado ali na hora do almoço. Isso, para mim, foi sensacional. Mas eu levantei aqui a mão para contar só um testemunho de uma afiliada que ela, desesperada, me ligando. Isso aconteceu foi ontem, na verdade. Ela desesperada me ligando várias vezes, eu estava ali no meu tradicional, e aí não pude atender, né? Só consegui atender ela ali no horário do almoço. E ela falou, Elton, eu preciso urgentemente que você me ajude aqui com a parte de recompra do produto, porque eu não consigo ficar mais sem esse produto. Meu filho é autista e eu preciso fazer a recompra, o produto tá acabando. Então você imagina só, quando a gente coloca lá no slide, né, que a gente vai apresentar o plano de negócio e tudo mais, a gente coloca ali no início que a gente tem uma missão, né?
Então, isso me impactou bastante, porque você imagina só, eu tenho 11 anos de marketing de rede e a minha primeira empresa, né, eu trabalhava com perfumaria e tudo mais, cosmético, maquiagem, essas coisas assim. E quando tomei a decisão de fazer parte de outro negócio, as pessoas não me ligavam dizendo que estavam sentindo falta do produto, né? Porque é um produto muito comum. Então você vê que o American Sugar ele é um produto que realmente impacta na vida das pessoas. Então você imagina só, a pessoa, Elton, já está acabando o produto, eu preciso que você me ajude urgentemente a não ficar sem esse produto, porque meu filho é autista e necessita desse produto. Então ela hoje adoça ali os produtos do filho dela com American Sugar, e isso é simplesmente sensacional, amigos. Eu de verdade, isso para mim não tem preço, isso é valor que a gente está levando ali para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas. Então é realmente muito impactante. E esse é o meu depoimento que eu queria dar, amigos, para vocês. Fantástico. Não, é isso. Não, eu tenho o meu professor de beats ténis, que aquilo, quando começa a acabar o produto, ele começa a ficar doido. Porque ele usava, sei lá, eram 7 Monster daqueles grandes por dia. Não é? Ele começou a controlar isso, e então ele sente realmente que fez a diferença. E estavas a falar disso. Eu senti, ou melhor, eu tive noção quando o Harry falou a dizer que a seguir ao almoço, ele assim, eu agora consigo controlar mais a vontade de comer doces. E assim, pois é verdade. E tenho comido menos. Porquê? Porque quando nós estamos nutridos, uma coisa é ter fome, outra coisa é necessitar de nutrientes. E porquê é que acontece quando nós vamos, tipo, a fast food, McDonald's, as pessoas têm fome? Porque em termos nutricionais aquilo não tem quase nada. Então o corpo, como não consegue dizer, olha, eu preciso de vitamina, preciso de minerais, ele dá-te uma mensagem a dizer, tenho fome. Quando tu estás nutrido, tu tens necessidade de comer menos, porque o corpo não te vai pedir tanta comida, não é? Principalmente quando lhe dás comida ruim, que não tem nutrientes, não é? Então, quando e por isso é que a suplementação e o American Sugar funciona um pouco também nesse aspecto, faz com que as pessoas consigam controlar mais os seus impulsos. Eu tenho aqui um vizinho meu que já perdeu 16 quilos, o Fernando perdeu 18 quilos. Foi só o produto? Não, eles também tiveram se controlar, mas ajuda a conseguirem se controlar. Ajuda nessa parte que nós falamos da ansiedade, porque as pessoas comem por ansiedade e comem porcaria, nunca comem nada bom. É sempre porcaria. A primeira coisa que vai à mão, pimba, não é? E o meu irmão também já perdeu peso. Ele não falou, mas vai ter que falar. 10 quilos, não é? Porque é o conjunto de tudo, ajuda as pessoas depois a terem uma alimentação diferente e depois é uma consequência. Força, Selma! Boa noite, meu Boa nome noite. é Selmi, eu sou aqui de Governador Valadares e tem menos de um mês que a gente está usando o produto. O meu amigo que me chamou, o Edmar, eu falei assim, Edmar, se esse produto for suficiente para atender todas as pessoas que precisam dele, realmente com esse marketing nós vamos mudar de vida. E aí, todo mundo está falando aí que emagreceu, nós aqui estamos tendo um problema, nós vamos engordar. Porque eu sou a mulher das broas, dos bolos, Minas, né? Aí a gente fez o bolo com o American Sugar. O bolo ficou delicioso, não ficou porque ultimamente eu estava fazendo sem açúcar nenhum porque a glicose do Vicente estava muito alta. E aí agora a gente come sem culpa, ele está comendo uma broa por dia, gente. Me ajuda aí, porque a broa está ficando muito boa, uma delícia. Então, só de mudar o sabor, em questão de exames, nós temos um exame que ele fez uma semana antes de começar com o produto, e aí a gente está esperando o próximo mês para fazer um outro exame no laboratório para a gente ter o resultado de exame. Mas de sabor, já mudou tudo, é café,
é suco, é bolo. Aí eu falei que agora eu vou fazer um arroz doce com o American Sugar para eu ver o sabor que vai dar, porque aqui em casa toda semana tem arroz doce, gente. E arroz doce com leite in natura, não é arroz doce com leite de caixinha, é arroz doce com leite de vaca. E aí eu falei assim, nossa, aqui em casa todo mundo está emagrecendo com a American Sugar, nós vamos engordar, porque agora nós podemos aproveitar, porque não tem problema de estar utilizando açúcar que vai fazer a glicose aumentar. É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, estava aqui a responder. Peço desculpas. Estava aqui a responder, pessoal que esteve ali na live automática, porque a gente está aqui no treinamento, mas já está. Estamos no outro lado também. Espetáculo. Obrigado, Selma. Obrigado, muito bom. Muito bom. Sim, senhor. Mas eu continuo a não acreditar que ninguém tenha mais resultados. Poxa, aqui acho que toda a gente que usou sentiu diferença, nem que sejam umas coisinhas pequeninas, mas toda a gente sentiu diferença. Francisca, força. Pode abrir o micro. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu acabei de entrar, não sei nem do que foi falado, mas enfim, eu quero aproveitar a oportunidade de perguntar, tirar algumas dúvidas, porque quando eu fiz o meu cadastro, eu fiz um único pedido, foi logo no início, e demorou 4 meses para chegar meu pedido em casa, e aí eu não pedi mais, né? E aí eu tenho observado que tem tido muitas mudanças, né? E aí eu queria saber 2 coisas. Primeiro, eu tenho que fazer o cadastro de novo, porque eu não acho nenhum aplicativo mais que eu tinha para entrar. E eu queria que vocês me explicassem um pouco mais a diferença desse adoçante para o stevia mesmo. É isso. Ok, então, como o sistema mudou, você tem que fazer a transição para o novo sistema. Eu não sei se o link vai dar para o novo sistema, mas peça ao seu patrocinador, se ainda tiver contacto com ele, senão tem que... Eu não tenho contato com ele. Quem era? Era o Cláudio Segawa. Segawa. Então, pode falar com o Rui. Não é? É. Porque mudou e nós já temos um vídeo a explicar. Oi? Vou pôr aqui o meu número de telefone, que é para depois me poder contactar no WhatsApp. O Rui vai colocar aí o número de telefone e você fala com ele, manda-lhe um WhatsApp e fala com ele, está bem? Que ele vai ajudá-lo a passar para o novo sistema. Está bom, Francisco? Onde é que está aqui o... Tá bom. Tá bom. Em relação ao produto, depois você está na nossa comunidade de ignição, não é? Nós amanhã vamos colocar lá depois a gravação. Mas a diferença em relação ao stevia são diferenças muito grandes. Primeiro, o nosso produto ele não adiciona sabor, não é? E tem vários nutrientes. Bem? Está aí. É 351 porque é de Portugal. Tá bem? Isso. O que vai ser importante, Francisca, é ver a gravação desta live. É que é difícil estar a explicar, porque eu falei meia hora a explicar exatamente isso. Eu sei, estou entrando aqui de paraquedas, desculpa aí, tá? É porque eu aproveitei a oportunidade aqui. Mas em relação ao stevia, só assim uma coisa muito, muito rápida, é que o stevia acresce sabor, tem a parte adoçante, mas não tem os nutrientes que o nosso tem. Okay? E eu, no treinamento de hoje, eu expliquei os nutrientes e toda a diferença que fazem em termos das pessoas que falaram aqui terem aqueles resultados. Não é? Então, amanhã veja o treinamento, porque é importante. Veja do princípio ao fim, que é melhor do que eu estar aqui só a dar umas luzes sobre isso, tá bom? Beleza, então. Obrigado, gente. Obrigado, eu. Pronto. Mas pelo menos já resolveu, já tem ali suporte. As coisas agora estão mais rápidas. Mais coisas. Alguém tem
mais alguma questão? Aproveitar, já que já no, na parte de resultados temos muita gente tímida. Então pronto. São 8h45. Mas a parte do treinamento vai ficar gravado. E porque é que são importantes estes testemunhos? Porque se tivéssemos mais pessoas a falar também, vamos ser sinceros, isto ia ser usado para vocês, quando as pessoas perguntam sobre o produto, têm uma live só, uma gravação só sobre o produto e podem partilhar com eles. Não é? Selma, É possível falar sobre o chá? O chá é desintoxicante, alguma coisa assim? Ou... não é possível porque eu não conheço, Ah, tá. mas ele vai ter os mesmos nutrientes. Ah, É? beleza. Todos os produtos que forem lançados à American Sugar, eles vão ter todos estes nutrientes que o nosso produto tem. Por isso, no fundo, ele vai ser adoçado com American Sugar. Mas se a gente fizer o pedido daquele kit com chá, ele vai vir com chá. Eu não sei se eles colocaram lá e depois retiraram. Eu não sei se está lá tá. ainda com o chá. Tá bem? Eu acho que eu ouvi hoje, tem chá misto lá. Porque eles têm eles colocaram lá que é o misto, não é? Uma coisa assim. É, o misto. É um kit misto, com chá e com American Sugar. Bom, se já tem, ok. Mas eu, para ser sincero, eu não conheço ainda. Ainda não recebi informação nenhuma dele. Deixa eu só ver aqui nos kits. Beleza. Obrigada. Que eu sei que há um que é para perder peso e o outro é o desintoxicante. Deixa eu ver aqui. Só aqui um pouquinho. É o misto. No meu ainda não me aparece, mas eu também se calhar tenho que fazer a refresh. Mas pronto. Ainda não sei. Para ser sincero, ainda não sei. Para estar a dizer aqui alguma coisa. Oi? Para estar aqui a dizer alguma coisa, não sei. Vamos esperar para ver se está tudo, para ver se também se a gente recebe alguma informação sobre ele e depois vamos partilhar isso. Tá bom? Ok, Ok, obrigado. Fechei aqui porque tem um cachorro fazendo barulho. tá bom, obrigado, Selma. Ok, pessoal, então, se não temos mais questões, amanhã temos live, por isso estejam presentes, porque é sempre bom ouvir e rever. Enquanto não souberem fazer uma apresentação, têm que ver a live. Tá bom? Então vá. Obrigado a todos. Uma boa noite. Até. Boa noite. Boa noite.